Presidente. Aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 129.079, que continua como relator Sua Excelência o conselheiro Antônio Malheiro. Passa a palavra. Obrigado, Excelência. Trata agora o presente processo da prestação de contas do Fundo de Previdência Social do Estado, exercício de 2017, de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista. A presente prestação de contas foi encaminhada tempestivamente a esta Corte em 30 de abril de 2018, acompanhada da documentação pertinente, e a Lei Estadual 3.205, que aprovou o orçamento do Fundo Estadual de Previdência Social para o exercício, estimou a receita em 454.188.000, mas este valor, em função de abertura de créditos suplementares e anulações, atingiu 765.265.000 reais. A despesa atingiu um pouquinho menos, 764.463, e a receita 764.608, mas em função de restos de exercícios anteriores, foi passado um saldo para o exercício seguinte de 3.628.000 reais. Em sua primeira análise, a inspetoria emitiu o relatório onde constatou que no exercício o déficit atuarial foi da ordem de 2.651 milhões de reais e que já vem acumulando ao longo dos exercícios 14.147 milhões de reais. E da área técnica ressaltada a ausência de plano de amortização ou outra ação objetivando garantir a sustentabilidade financeira do regime, pelo que sugeriu a citação do gestor para prestar esclarecimentos. Devidamente citado, o gestor permaneceu inerte e o doutor Parquet se pronunciou através da ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, Excelência. A palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas do Fundo de Previdência Social do Estado do Acre, exercício de 2017, de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista. A instrução noticia um déficit atuarial da ordem de 14.142.362,83, sem que exista até o momento um plano de amortização desse déficit, conforme exige a Lei número 9.717/98 e a Portaria do Ministério da Previdência Social número 403 de 2008, combinado com a Portaria do Ministério da Fazenda número 464/2018. Já houve determinação desta Corte de Contas para que esse plano fosse editado em 3 oportunidades, através dos processos números 21.682/2016-40, que gerou o acórdão 10.573/2017 deste pleno, processo 22.148/2016-80 e processo 124.245. Citado o gestor para oferecer esclarecimentos ou justificativa, ele não aproveitou a oportunidade. O José de Anchieta é rével neste processo. O acórdão número 11.161 de 2019, que originou, decorrente do julgamento do processo 21.682/2016-40, ratificou a decisão que determinava o gestor a adoção das providências para sanar essa questão. No entanto, ao julgar o recurso desta decisão, este tribunal afastou a multa correspondente em razão da omissão do gestor, sob o argumento de que o gestor atuou objetivando implementar as ações que a ele eram possíveis, e também sob o argumento do artigo 22 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB.
existem alterações no regime próprio de previdência social que foram efetivadas no final do ano passado, exercício de 2019, decorrentes da emenda constitucional número 103, da Constituição Federal, e no âmbito desse Estado, da emenda constitucional número 52/2019, combinado com a Lei Complementar Estadual número 364, que trouxe algumas modificações no regime próprio. E essas modificações, necessariamente, vão implicar na revisão do plano de custeios dos benefícios e do passivo atuarial, ou seja, já deve ser levado em consideração para quem tinha o plano atuarial, refazer esse plano atuarial de acordo com essas novas regras. Com todas essas considerações, o parecer da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela regularidade com ressalvas da matéria, em razão da não apresentação das medidas que eram possíveis para que o déficit atuarial fosse equacionado, bem como para a cobrança à origem, para que apresente na próxima edição da espécie este plano. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, Excelência. Assim, o que ficou marcado é o déficit atuarial crescente do Acre Previdência, em 2017 já de 2.651 milhões, o acumulado na casa de 14.147 milhões de reais. Cabe ressaltar, conforme inclusive já foi mencionado pelo doutor Parquet, que houve um processo 21.682/216 já fez a auditoria operacional no regime próprio, né, tanto na Previdência quanto na RDPrev, e foi determinada a elaboração de um plano. Mas aí, através do Acórdão 11.161, foi afastada a multa prevista pela sua não execução ao gestor. Apesar de por ele não ter apresentado, em face de ter sido reconhecimento que o gestor do Acre Previdência também é mero executor da legislação que o rege, a qual, por vezes, não leva em consideração os efeitos das regras que lhe destina. Então, às vezes, o legislativo autoriza alguma coisa que não cabe na caixa de sapato do Acre Previdência, então não cabe muito ao gestor fazer alguma coisa para poder alterar a situação. E assim, ponderadamente, este pleno, então, afastou a punição do gestor. E nessa mesma linha, então, eu comungo com o entendimento do Parquet e voto por julgar regulares, com ressalvas, a prestação de contas do Fundo de Previdência Social do Estado do Acre, exercício 2017, sob responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista, valendo como ressalva a necessidade de um plano para alinhar a situação do déficit atuarial. 2, por dar ciência da decisão e da situação atual do fundo aos excelentíssimos senhores governador do Estado, presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Tribunal de Justiça e Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, pela notificação do interessado para conhecimento e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu voto, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu inicialmente quero parabenizar o voto do conselheiro Malheiro, inclusive esse alinhamento do déficit atuarial da Previdência seria interessante para todos, até para a gente saber quanto é que vai ser consumido do orçamento fiscal depois de que não tem nem nada no fundo. Quanto é que anualmente vai ser consumido para não ser... Nós não temos esses dados e, às vezes, até o gestor não tem, para saber quanto é que anualmente ou mensalmente vai ser o número de pessoas aposentadas e quanto é que vai ser retirado do orçamento fiscal. E para a gente ter uma noção de onde é que nós estamos, porque o nosso grande desafio é esse déficit aí, né? Ou seja, nós não sabemos quanto é que sobra para investir no Estado. Então, eu acho que esse é um ponto essencial que o voto do conselheiro Malheiro traz. Eu acompanho o entendimento dele.
Conselheiro Polanco, então, estamos numa escadinha crescente que eu tenho acompanhado. 2017, 370 milhões que foram tirados da fonte 100. 2018, 480 milhões. 2019, 550 milhões. E este ano tudo aponta para chegarmos à casa de 650 milhões de reais. Então, é realmente uma bola de neve crescente, preocupante, que está lá fazendo parte da despesa orçamentária hoje. Isso aí, fundamental a sua análise. Então, conselheira Dulcineia Benício. Com o relator, Vossa Excelência, também parabenizando o conselheiro Malheiro, que também soube distinguir as responsabilidades em cada um no seu campo. Então, com o relator na íntegra. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente.